Um dos fundos mais queridos da Bolsa de Valores, claro que eu estou falando de um fundo de tijolo, mas será que esse fundo, o GARI 11, é realmente aquele fundo tão querido e tão que desempenha um papel muito grande aqui dentro da nossa carteira? Vamos falar um pouquinho sobre esse fundo imobiliário, que é o GARI 11, como eu disse para vocês, e a gente vai avaliar alguns pontos que nos levam, né, a investir nesse fundo e outros pontos que levam talvez as pessoas a não investirem nesse fundo. Então seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje vamos falar sobre o GARI 11, um dos fundos que tem maior liquidez aqui na Bolsa de Valores, um dos fundos que tem um bom PVP e tem também um bom dividend yield, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque esses aspectos são muito importantes dentro dos assuntos de fundos imobiliários. Se você gosta de fundos imobiliários, gosta de também investimentos, esse é o lugar certo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal para você acompanhar as análises que eu vou fazer, os fundos imobiliários que eu vou estar falando aqui para vocês e convido você, se tiver algum fundo imobiliário que queira que eu faça algum vídeo especial, deixe nos comentários, eu vou ouvir todos vocês, beleza? Então vamos agora para esse fundo especial que é o GARI 11. GARI 11 da Guardian Real Estate, tá? Esse aqui é o nome da gestora aqui, tá? E temos umas coisas muito importantes sobre o GARI 11, que a gente já pode perceber logo de cara aqui na página do Investidor 10. Primeiramente, a cotação. É um fundo de base 10, ou seja, está girando em torno de R$ 10 ali, né? Os fundos eles se dividem geralmente em duas classes, né? Os de base 10 e os de base 100. A única diferença é o preço, tá? A diferença de um preço de base 100 quer dizer que ele é 10 vezes maior o valor dele de cota do que o de base 10. Mas não quer dizer que ele é melhor, não quer dizer que é pior. Apenas o valor dele, tá bom? Nesse caso, o GARI 11 ele vale R$ 9,08. Ou seja, a gente consegue investir nesse fundo com pouco dinheiro. Isso aqui é algo que torna ele muito acessível e é o que faz com que ele seja um dos fundos mais queridos. Porque é difícil encontrar fundo de tijolo bom de base 10. Inclusive, eu vou trazer todos de base 10 aqui para vocês, para a gente ficar aí por dentro dos baratinhos da bolsa, né? Então, com R$ 9 a gente já consegue tornar aqui sócio dessa empresa, dono daqueles imóveis que estão no portfólio desse fundo imobiliário. Isso é muito importante. Entender que investir em um fundo imobiliário é você fazer parte dos sócios que têm propriedade daqueles imóveis. Isso é muito legal. Então a gente acaba tornando um pouquinho de dono daqueles imóveis que estão dentro do fundo imobiliário, tá bom? Isso é muito importante. E outro ponto importante, já que a gente vai se tornar sócio, que a gente vai se tornar ali, né, donos desses fundos imobiliários, desses imóveis, a gente precisa entender muito bem antes de comprar. Mesmo sendo um preço barato, a gente precisa entender, primeiramente, os riscos, ver se os fundos são bons, né, ver se os imóveis são bons, se tem vacância ou se não tem vacância, são alguns aspectos interessantes. Antes mesmo de olhar preço, olhar dividendo e olhar PVP, a gente precisa olhar para isso, tá? A gente vai começar no mais fácil, depois a gente vai falar sobre esses aspectos que eu acabei de dizer para vocês. O mais fácil seria olhar o preço, como eu disse, um preço muito atrativo, menos de R$ 10. Dividend yield mais atrativo ainda. Para um fundo de tijolo que não costuma pagar, né, maiores dividendos como os fundos de papel, o GARI 11 ele consegue. E isso aqui vai muito da estratégia do fundo, que eu vou comentar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco para vocês, tá? O GARI 11 ele tem algumas estratégias de compra e venda de imóveis regularmente, tá? De 6 em 6 meses, geralmente, ele está fazendo compras e vendas e ganhando, né, lucro com isso. E esse lucro faz com que ele faça essa distribuição para os cotistas, aumentando o dividend yield. Ele faz um caixa muito robusto com essas vendas lucrativas e acaba conseguindo deixar os seus cotistas muito felizes com esses aumentos de dividendos, tá? Então esse é um dos motivos de um fundo de tijolo como o GARI 11 conseguir pagar bons dividendos, tá? São as negociações que ele faz. Não é apenas o valor do aluguel que vem para a gente como dividendo. São também aquelas negociações que, como eu disse para vocês, geram um bom lucro para o fundo, tá bom? E lembrar um ponto importante também. Todos os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% de seu lucro, tá? Eles não podem reinvestir em si próprios esses lucros. Eles têm que fazer distribuição para a gente que é cotista, 95%.
Os outros 5, se ele quiser, ele pode reinvestir em outros pontos dentro do próprio fundo imobiliário, fazendo uma compra, investir em algum imóvel, outras coisas do tipo. Mas 95% tem que vir para a gente. E é por isso que os fundos imobiliários eles não crescem tanto como as ações. Ações elas têm um poder maior de compra porque nem todas pagam valores altíssimos de porcentagem, né, de dividendos. Eles pagam geralmente valores bem menores e conseguem reinvestir em si próprios, porque eles não são obrigados a distribuir esses dividendos. Já os fundos, eles são obrigados. É por isso que eles acabam não valorizando tanto, e é esse um dos pontos que muita gente não investe em fundo imobiliário, por causa desse aspecto, dessa pequena limitação. Mas também existe, né, em contrapartida desse aspecto, o pagamento de dividendos mensais. Isso é muito legal, gera para a gente um fluxo de caixa muito interessante, o que torna ali o nosso aporte maior. Se você quiser viver de renda, você consegue com essa renda mensal, tipo um salário, né, um aluguel. Isso é bem legal também. Então tem os prós e contras e você deve avaliar se você quer ou não quer esse tipo de negócio para sua vida, tá bom? Lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de compra, esqueci de dizer lá no início, mas não estou falando para você comprar o Gari 11. Estou fazendo aqui uma pequena análise sobre esse fundo imobiliário. Convido você a vir junto comigo até o final, tá bom? Outro ponto importante para a gente é o PVP. Significa o que esse PVP? O Gari 11 ele sofreu uma grande valorização nesses últimos tempos, você pode perceber aqui, né? De 7 e pouquinho ele foi para R$ 9. Ele conseguiu atingir um valor suficiente para estar custando o valor do seu valor patrimonial, o preço do seu valor patrimonial. Ou seja, ele está aqui no seu preço justo. Se os imóveis todos do Gari valem ali, por exemplo, 1 milhão, o preço da cota está justo para esse 1 milhão. Então ele não está nem descontado, nem com um deságio acima, né, valendo mais do que ele deveria valer. Então ele está no seu preço justo, 1,01. Para não falar que está 100% justo, ele está 1% acima do que ele realmente vale. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho qual que é o valor justo do patrimônio de cada cota para a gente ver e fazer uma análise para ver se vale a pena ou não. Tá? Liquidez diária, como eu disse, excelente. Né? Se você quiser entrar ou sair desse fundo tranquilamente, 9 milhões de reais de negociações diárias, tá? Isso é muito bom. E a variação, como eu disse para vocês, ele ele ganhou uma grande valorização de 12% nos últimos 12 meses, tá? E se a gente contar somente daqui para cá, ó, dos 7,30 até os 9,30 dá uns 20%, 17%, tá? Isso é bastante coisa de valorização. Beleza? Muito bem. Então, olhando um pouquinho mais sobre ele é um fundo híbrido, porque ele tem vários tipos de imóveis, eu vou mostrar para vocês, principalmente renda urbana, tá? Ele é focado muito em renda urbana, supermercados, atacadões, né? O grupo Mateus, temos aqui Pão de Açúcar, temos dentro dele também aquele hipermercado, aquele mercadão atacado lá. Vou lembrar o nome daqui a pouco, eu falo para vocês. A gente vai ver aqui também no portfólio dele, né? Mas em muitos desses tipos de investimentos ele tem em seu portfólio, tá? Uma coisa muito importante para um fundo de tijolo é isso daqui, vacância zero. Ou seja, todos os seus imóveis estão alocados. Ou seja, não tem nenhum imóvel vazio, né? Sem nenhum inquilino. Isso é muito comum de acontecer. Ter imóveis vazios é muito comum acontecer dentro dos fundos imobiliários de tijolo, tá? E nesse caso aqui, o Gari 11 está ganhando um ponto aqui com a gente, porque ele não tem vacância, ou seja, está tudo alugado, a gente está recebendo o máximo possível de aluguéis desses imóveis, tá bom? Nós como cotistas que eu falo, tá? Uma taxa de administração aqui gira em torno de 1%, quase todos os fundos, tá, gente? Ele vai custar isso daqui, tá? Prazo de duração indeterminada, então ele está aí para muitos e muitos anos. Tipo de gestão ativa, aquilo que eu falei para vocês, né? Compra e venda de imóveis, isso é muito legal. O valor patrimonial justo para cada cota é R$ 8,99. Como que a gente encontra esse valor? É só você pegar todo o valor patrimonial, que é 1 bilhão e 330 milhões, e dividir pelo número de cotas, 147 milhões. Se você dividir esse valor patrimonial pelas cotas emitidas, você vai receber exatamente esse valor aqui de resposta, R$ 8,99, que seria o preço justo. Ou seja, você pega todo o patrimônio, distribui tudo em cotas, ele vai valer R$ 8,99, certo? E como a nossa cota está custando R$ 9,00
a gente viu que ela está com aquele 1% um pouquinho mais alto do que realmente vale esse fundo. E foi por isso que ele fez uma emissão de cotas novas, tá? Sempre quando o fundo de tijolo ele atinge esse patamar de valor justo, ele faz uma emissão de cotas, ou seja, ele cria mais cotas para que tenha mais cotistas comprando essas cotas. E acaba, né, que depois ele acaba diminuindo um pouco o valor dele, ou não, né, se muita gente comprar também, vai dar certo. E uma coisa importante também do GARI 11, né, agora pulando para outro aspecto aqui, é o número de cotistas. Olha quanta gente tem esse fundo na carteira. E é por isso que um dos motivos que eu trouxe ele aqui para o canal, porque 390 mil pessoas investem no GARI 11. Muito legal isso, né? Bastante gente. Beleza, gente. Aqui temos outros pontos um pouquinho mais profundos, né? Mostra o dividend yield em todos os anos passados, PVP, valor de mercado. Você consegue comparar em torno dos anos o valor, né, os números desse fundo imobiliário, tá? Muito bem. Aqui a comparação com a Selic, perdão, com o CDI, né? Quer dizer que aqui, ó, nesse momento que estamos, ele está ganhando do CDI, com essa valorização que esteve, tá? No 25%. Poucos fundos imobiliários estão ganhando da Selic, tá, gente? Porque o momento da Selic, falei Selic de novo, do CDI, que é muito parecido com a Selic, né? É muito difícil ganhar do CDI, tá? Para fundo imobiliário no atual momento. Mas o GARI 11 está conseguindo. Juntando a sua valorização com as suas cotas, ele consegue passar o CDI. Isso é muito legal, né? Ter um fundo que está vencendo o CDI numa crise, isso é bem legal. Imagina quando não estiver em crise, né? Vai dar pra gente muitas alegrias, se Deus quiser. Alguma comparação com outros fundos do mesmo segmento, tá? Todos híbridos aqui, KNRI, que eu ainda vou trazer vídeo aqui no canal, BRXF vou trazer também vídeo, BRCR também, RBVA, todos esses fundos híbridos, ele está aqui sendo comparado com eles, né? Não é o maior dividend yield, mas ele tem uma segurança boa. Não é o melhor PVP também, porque eles, como eu disse, ele está no seu preço justo, e a gente sempre busca fundos que estão bem descontados. Não quer dizer que eu vou, por exemplo, comprar o BRCR somente por causa do PVP, tá? Tem que avaliar outros aspectos, e a gente vai fazer isso sempre aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de análise, já seja bem-vindo aqui ao canal, se inscreva para você não perder os vídeos que eu vou trazer para vocês. Ele está no top 2 das mais queridas, dos mais queridos fundos imobiliários aqui da Bolsa. Esse aqui é um levantamento feito pelo Investidor 10. Ele só perde para o MXRF11. Interessante, né? O MXRF é realmente um fundo muito querido, mas é um fundo de papel. Então a gente pode dizer que o GARI ele é o primeiro fundo de tijolo, o mais querido de todos. É o que está dizendo esse pódio aqui, né? Que está em segundo lugar, só está perdendo para um fundo de papel, e em terceiro tem outro fundo de papel, que é o VGHF. Aqui está os dividendos, tá? Ele pagou até dezembro do ano passado 9 centavos, depois caiu um pouquinho para 8,3 centavos, né? Caindo até o momento, mantendo essa linha. Isso aqui é bem legal. Se ele está mantendo esses dividendos, isso é muito bom para o acionista. Mantém aquela regularidade, mantém para a gente a segurança de estar recebendo todos os meses, tá bom? Aqui estão os valores, por isso que eu falei para vocês 8,3, ó, porque é 0,083 centavos, tá? E aqui antes era 0,092, então ele caiu 0,9 centavos, menos de um centavo de dezembro para cá, beleza? E se você observar desde muito tempo atrás, ó, desde quando que ele paga bastante dividendos, ó, 22. Aqui ele era GALG 11, depois que ele virou GARI 11, tá? Por isso que teve essa mudança aí, mas sempre em torno dos 8 centavos, ó. Só lá em 2021 o seu primeiro dividendo foi 75, né? 0,7, mas depois se manteve ali nos 8 centavos, bonitinho. Isso aqui é muito bom, traz pra gente uma regularidade. Imagina se eu tivesse comprado R$1 milhão em GARI 11, por exemplo. Eu estaria recebendo ali todos os meses aquele valor desde 2021, né? Olha lá, isso é muito importante pra gente, tá? Aqui o Magic Number, que o pessoal gosta bastante, tá? O que é esse Magic Number? É o valor suficiente da quantidade de cotas que eu preciso ter para me gerar um dividendo que é possível comprar uma nova cota com esse dividendo. Isso é muito legal, né? Então quer dizer que se eu tiver 110 cotas do GARI 11, eu já consigo recomprar uma nova cota somente com esses dividendos, porque eu vou estar recebendo ali R$ 9,07 com esse valor aqui de cotas, né? Então vai dar para a gente exatamente uma cota do fundo imobiliário GARI 11.
Então, se você quiser fazer a bola de neve, é só comprar 110 cotas, e aí as cotas ficam infinitas, né? Porque cada mês vai comprando mais, e aí você nunca mais precisa, né? Se você, por exemplo, não tiver mais dinheiro para fazer aportes, você pode usar somente os próprios dividendos para aportar. E isso que eu falo para vocês que é chamada de cotas infinitas. Se você não tiver mais dinheiro, o valor das cotas já se compram cada vez mais, tá? E a tendência é sempre aumentar, porque com quanto mais cotas, maior é o dividendo que a gente vai receber, beleza? E esse aqui, gente, foi uma pequena análise, lista de imóveis, esse que é importante também, estava faltando, né? Olha a quantidade de imóveis que tem nesse fundo Gari 11. Isso aqui é muito importante, por quê? Primeiro, nos dá uma segurança com essa diversificação. Tem vários setores, várias regiões do Brasil com imóveis do Gari 11, principalmente em São Paulo, que é o maior, 14, e depois temos na Bahia, Rio Grande do Sul, e você pode ver todos esses aqui, uma bela distribuição pelo Brasil todo, imóveis desse fundo imobiliário. E por que é importante ter essa diversificação? Imagina que um desses imóveis dá um problema e perde o inquilino. A gente não vai perder tanto, por quê? Esse é um dentre essa quantidade enorme aqui, né? 29, se não me engano. Deixa eu ver se eu consigo o número certo aqui. Eu acho que são 29 ou 30 imóveis que ele tem, tá? Não vou fazer a conta não, porque senão perde muito tempo aqui do vídeo. Mas, se ele perder um desses imóveis, vai sofrer um pouquinho só o nosso dividendo. E não vai ter um impacto muito grande. Agora, imagina comigo. Se esse fundo tivesse 4 imóveis, por exemplo, um deles ficasse sem pagar ou saísse, eu perderia 25% do meu dividendo. Isso é muito perigoso. Então, a quantidade de imóveis é um ponto importante para se olhar dentro de um fundo imobiliário de tijolo também, tá? Fique atento nisso e o Gari 11 está ganhando mais um pontinho positivo com a gente, tá bom? Aqui você consegue ver todos os ativos, tá? Falei para vocês, vários Pão de Açúcar, Grupo Mateus, tem vários também, Air Liquid, Almanara, Bate Souza Cruz, né? Carrefour, esse era o nome que eu estava tentando lembrar. Carrefour Atacadão foi adquirido recentemente, tá? Todos esses imóveis, esses 15 imóveis do Carrefour, e aí o fundo está se tornando mais robusto a cada dia. Se você quiser saber mais coisas a fundo do Gari 11, baixe os informes mensais, trimestrais, fatos relevantes, porque você vai ficar sabendo notícias do gestor para a gente, que é cotista. É muito importante que você faça essa análise. Eu não vou fazer aqui com vocês, senão o vídeo vai ficar de 30 minutos. Mas se vocês quiserem, é só me pedir nos comentários que aí eu faço um vídeo específico só olhando relatórios. Fica um pouco mais técnico, mas pode ser que gere para o pessoal um conhecimento maior sobre o fundo. E se vocês quiserem, é só comentar que eu faço para vocês, tá? Não é por má vontade que eu não estou fazendo. É apenas pensando na qualidade do vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Deixe nos comentários se você quiser. E aqui você pode acompanhar mais coisas e acabamos sobre o Gari 11. Então perceba que aqui no Investidor 10 a gente tem uma riqueza enorme sobre os fundos. Não só fundos, mas ações também, né? Se você quiser olhar para um fundo imobiliário, venha no Investidor 10, você vai conseguir ali fazer toda essa análise como eu fiz com vocês. E claro, se você não tiver tempo, se você não tiver ali até mesmo coragem de fazer isso, siga a gente aqui no canal, porque daí eu vou trazer para vocês todas essas análises. Basta você comentar qual ativo você quer ver no próximo vídeo. Bom, esse é o vídeo de hoje, terminamos por aqui, eu espero que você tenha gostado e eu te vejo amanhã, porque tem vídeo que todo dia, tá? Eu vou tentar trazer vídeo para vocês todos os dias com todos os fundos imobiliários e se caso tiver uma nova atualização do Gari, eu trago mais vídeo dele também para vocês, tá bom? Sempre que tiver coisas interessantes eu vou trazer para vocês. Beijo no coração, Deus abençoe seus investimentos, sucesso e até o próximo vídeo.